Olá, meus irmãos, graças ao Criador, muitas pessoas estão abrindo seu entendimento que o objetivo não é criar atrito com ninguém, o objetivo não é criar brigas, o objetivo não é criar uma nova doutrina, nem uma nova religião, muito pelo contrário, o objetivo é deixar o nosso cérebro livre para pensar, sem prisões, sem manipulações, e tudo isso a gente só consegue quando a gente se liberta. O sair da Babilônia, que muitas das vezes eu sempre bato na tecla, é a pessoa ter uma mente livre, Não significa sair de um templo, um local, eu não chamo nem templo, porque é um salão. Costumam se chamar de templo esses lugares onde fazem cultos, Mas na verdade são salões onde as pessoas se reúnem, porque biblicamente templo é o ser humano. O ser humano, ele é o templo do Pai. Qualquer outro local, ele é um local de reunião, onde as pessoas se reúnem para trocar ideias, para dividir informações e tudo mais. Então, eu tenho percebido que muitas pessoas, elas acreditam que saíram da Babilônia simplesmente porque pararam de frequentar esses locais onde tem essas reuniões, E depois as pessoas continuam ainda com a mente escravizada, mesmo fora desses lugares. Então, mostrando que a verdadeira Babilônia, ela está dentro do nosso entendimento, ela não está fora de nós. Nós precisamos tirar do nosso entendimento tudo aquilo que nos atrapalha de ouvir o Pai falar conosco, de ter a liberdade do Pai habitar em nós sem nenhum intermediário, sem ninguém fazendo ponte entre nós e o Pai, porque o próprio Messias deixou claro que o que nos leva ao Pai é o amor ao próximo. É o único caminho, que muitos dizem erradamente quando o Messias diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitos se baseiam nisso como frequentando um templo, muitos se baseiam nisso como uma regra, eu tenho que crer em Jesus para me salvar. E o próprio Messias sempre deixava claro que o caminho que nos leva ao Pai é o da obediência, é o fazer o bem, você está entendendo? É devolver o que roubou. Tudo isso faz com que as pessoas se acheguem ao Pai, É obedecer o que o Messias falava, porque ele era o verbo, é a palavra dele, é o que ele falava, que se nós cumprirmos, nós abandonaremos os sacrifícios, passaremos a viver uma vida em obediência e automaticamente seguiremos para o caminho correto, que é o caminho que nos leva ao Pai. É um caminho estreito, porque é um caminho que exige renúncia, exige vergonha na cara, exige caráter, exige muitas das vezes tomarmos atitudes que nós não queremos. É aquela pessoa que está sem falar com a outra e ela acaba tendo que engolir seco, porque se ela quiser se salvar, ela tem que ir lá, ela tem que fazer as pazes, ela tem que se consertar. Então tudo isso nos leva ao Pai, é a obediência, só que infelizmente, por muitas pessoas usarem equivocadamente vinde a mim, como ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, só que as pessoas se esquecem que o Messias, ele é espiritual, ele veio em carne para Israel, mas para nós que somos gentios, temos que ficar com suas palavras. Então o que nos leva ao Pai é obedecer o que ele falava. E eu percebo que muitas pessoas estão saindo de dentro dos templos, no caso, não no templo, mas no local de reuniões, eles estão parando de ir. Até esses dias um rapaz perguntou para mim, ele falou, mas você não vai nesses lugares? Eu falei, olha, eu não tenho nada contra em ir nesses lugares para encontrar uma pessoa, para conversar, para dialogarmos. Eu não tenho nada contra esse tipo de reuniões. O que eu sou contra é nós irmos num local desse para ficar ouvindo uma pessoa falar em nome de Deus, como se Deus tivesse falado com ela para ela passar uma mensagem para nós, sendo que na graça isso não existe mais. Todos nós somos sacerdotes, porque o papel do sacerdote na velha aliança, que é uma sombra para hoje, o que era o papel do sacerdote? O papel do sacerdote era entrar no Santo dos Santos, onde o Pai habitava, e lá ele recebia as informações do Pai para passar para o povo. Então existia um intermediário naquela época, E tudo isso é sombra. Vou gravar uma mensagem sobre essa sombra linda, que hoje tudo já se cumpriu e acontece de uma forma natural, mas infelizmente
né? Homens maus costuraram o véu. Quando eu falo costurar o véu, não pense você que é o véu lá de Israel, não. O véu está aqui, está no nosso entendimento. É aqui que o véu está costurado. Eles prendem o povo na mentira e não deixam o povo entender o que tem atrás do véu. E atrás do véu tem liberdade, atrás do véu tem pasto verdejante, atrás do véu tem o Pai falando conosco, porque a partir do momento que nós nascemos do Espírito, podemos falar com o Pai diretamente, não mais por intermédio de homens. Não são homens mais que ouvem o Pai falar: hoje eu trouxe uma palavra de Deus para você. Peraí, o Pai não pode falar direto com os seus filhos? Então a cruz serviu de quê? O que adiantou o Messias ter morrido pelo povo se o povo prefere ficar comendo comida de outros homens ao invés de comer o pão que vem da boca do Pai? É nessas coisas que eu bato na tecla e graças ao Criador muitos estão acordando. Nós vivemos na graça, nós vivemos na época onde todos nós somos sacerdotes, podemos falar com o Pai diretamente, temos um sumo sacerdote que nos representa perante o Pai, então acabou a dominação de homens, todos recebemos os dons do Espírito Santo que Paulo fala em Efésios, né? Temos o dom de falar o bem uns para os outros sem precisar de intermediários, sem precisar de hoje de profetas, de pastores, de bispos. Tudo isso foi necessário para a velha aliança, onde o Pai usava esses homens para falar com o povo, porque o Pai não falava com o povo diretamente. Mas a partir do momento onde o Messias veio, ele rasgou o véu, ele nos trouxe as informações necessárias que nós precisávamos para buscar o Pai no nosso espírito. A partir desse momento, acabou. A partir desse momento, nós buscamos o Pai diretamente. Não temos mais que ficar presos a homens, e todos nós podemos fazer o papel de pastor, mas não esse sentido religioso, mas é o papel do pastor, da pessoa que leva a outra até o caminho correto. Sabe, eu vejo lá em Hebreus, quando Paulo fala: lembrai dos vossos pastores, e aí os pastores, né, que têm cargo religioso, que não foi isso que Paulo disse que Deus deu aos homens, não foi cargo eclesiástico, não foi nada disso. O Paulo fala que Deus deu aos homens, foi dons. Então nós temos o dom de ser pastor. E todos nós temos o dom de ser pastor. Todos nós podemos dar uma palavra amiga àquela pessoa que está pensando em se matar. Podemos ensinar ela o caminho da vida. Podemos pegar aquela pessoa que está veredando pelo caminho da bebida, está destruindo o seu casamento. Podemos dar um conselho para essa pessoa. Todos nós podemos ser pessoas boas umas para as outras. Eu tenho pessoas na minha vida que foram verdadeiros pastores, né? Ou até pastoras, amigas que deram conselhos e que me ajudaram muito. Eu tenho uma pessoa na minha vida que não é pastor no sentido de cargo religioso, mas eu o considero pastor como um homem que tem o dom de falar a palavra certa na hora certa. E quantas vezes eu pensei em fazer besteira na minha vida no passado e essa pessoa estava ali me dando conselhos e me levando ao caminho o caminho da bênção, o caminho da vida, me levando ao caminho que é o Messias, me levando ao amor, a compreender as coisas de forma diferente, entendeu? Eu já tive muitas pessoas na minha vida que foram verdadeiros bispos na minha vida. Pessoas, porque a palavra bispo, né, se a gente olhar pelo lado religioso, a gente vai ficar idolatrando homens. Vai ficar colocando cargo eclesiásticos em homens, quando o Pai deu foi dons aos homens, e Paulo deixa isso em claro em Efésios 4. Eu tenho uma mensagem no meu canal falando sobre isso, mas é muito interessante a gente entender que existe muitos bispos espalhados por aí. E o que é um papel de um bispo? É supervisionar as pessoas, é ser um supervisor, é não deixar as pessoas morrerem às mínguas. É aquela pessoa que tem um familiar, ela está sempre ali ajudando, ela tem uma amiga, ela está sempre dando um conselho. Então você vê que tudo isso é um dom que o Pai deu e que infelizmente estão sendo usados por homens maus para manipular as pessoas, que cobram indiretamente para falar a palavra do Pai, porque dizem que não conseguem fazer se não tiver a oferta para sustentá-los, não conseguem fazer se não tiver o dízimo para sustentá-los, trazendo tudo aquilo que era para a época carnal, trazendo tudo hoje para o espiritual, fazendo as pessoas viverem em apostasia, abandonando a liberdade que Cristo veio trazer, abandonando a liberdade que o Messias nos deu de adorar o Pai no Espírito.
Eu quero gravar, e aí eu fico muitas vezes prometendo, né? Agora com esse aparelho que eu comprei vai dar para mim gravar várias mensagens, né, até mensagens rápidas que vem entendimento, já gravo rapidinho, jogo no YouTube. Quero gravar uma mensagem sobre o dízimo, o que é o dízimo na época da carne e o que é o dízimo hoje na época espiritual, que as pessoas confundem, e eu fico com tanta dó de pessoas que estão praticando tudo isso hoje, negando o que o Messias veio trazer, negando o que o Messias veio fazer, e é triste. É triste porque depois ainda falam que nós é que estamos falando errado, que eu estou enganado, mas fazer o quê, né? Se Paulo disse que desde a época dele, homens maus estavam fazendo o povo lá de Gálatas abandonar o mundo espiritual para voltar para a carne, você acha que hoje estaria quem aí? Os seguidores de Paulo? Ou os seguidores desses homens maus que Paulo denunciou, inclusive foi morto por esses homens? Todos eles, o próprio Messias foi morto por esses homens que não aceitam que o povo adore no Espírito. Porque quando adoramos no Espírito, somos livres, compreendemos as coisas do mundo, compreendemos as coisas do Pai e podemos então viver em harmonia uns com os outros, nos compreendendo melhor e tendo uma vida em abundância, que é a vida prometida pelo Messias. Só quem nasce no Espírito tem uma vida abundância, mas eu não digo vida abundante como as igrejas, como esses pastores aí dizem, que é uma vida de prosperidade, uma vida onde nada falta, tudo a pessoa passa a possuir. Não, essa vida de ganância, de ambição, não. A pessoa, quando ela tem uma vida abundante baseada no Messias, ela é feliz com pouco, ela se contenta com pouco, ela passa a ser uma pessoa controlada, ela abandona os frutos da carne, começa a dar frutos no Espírito. E é tudo isso que o Messias veio nos trazer. Ele veio nos trazer o fruto correto para nós comermos, o fruto que gera vida, como eu gravei na mensagem do Jardim do Éden ser uma palavra. O fruto que o Messias veio nos trazer é um fruto que nos gera vida e vida em abundância. Nascemos do Espírito e vivemos eternamente. Mas infelizmente, o fruto que essas serpentes estão dando para as pessoas tem as matado. Embora pareçam que estão vivas, né? Estão vivas na carne, mas por dentro já estão mortas há muito tempo, porque infelizmente buscam o Pai de maneira equivocada, buscam o Pai na carne, praticando obras físicas, tudo aquilo que o Pai nunca quis. E o Messias veio justamente para quebrar isso, para trazer o povo de volta ao Pai, porque o verdadeiro marido se adora no Espírito, e ele deixou claro isso à mulher samaritana, mas muitos não compreendendo, continuam adorando na carne, continuam tentando compreender o Pai na carne, e cada dia que passa ficam mais longe dele. Então fique com essa mensagem, eu espero ter colaborado com o entendimento de muitos. Não é saindo desses lugares que de verdade demonstramos que estamos livres da Babilônia. Tem muitas pessoas que estão se reunindo em casas, estão praticando as mesmas obras que praticavam no templo, mas em outros lugares. Não mudou nada. Não é esses lugares, é muito pelo contrário. Saindo desses lugares e praticando em casa, estão querendo dizer que de verdade aqueles lugares praticavam o que era correto, e não. Nenhum desses lugares que praticam obras físicas para tentar buscar o Pai que é Espírito está correto. O Pai se busca no Espírito, se busca no entendimento e é individual. Ele fala no entendimento de cada um. Que todos possam compreender isso em nome do Criador do Universo e que nós possamos entender que o pecado original de Adão, ele se baseou justamente nisso. Em comer a comida fermentada da Babilônia, em ter a sua mente cauterizada pelos líderes, cauterizada pelas serpentes que o Messias denunciou como sendo os líderes, cauterizada pela lei que foi fermentada por esses líderes, era para ser auxiliadora do homem, mas acabou se tornando um prejuízo porque contaminou o homem. Eu deixo isso muito claro no vídeo do Jardim do Éden, né? Então é interessante a gente abandonar esse pecado que eles chamam de original, que é tão simples de se abandonar. É só comer do fruto que o Messias veio nos trazer. O fruto do amor, da bondade, da paciência, da temperança. Se comermos esses frutos, com certeza viveremos eternamente. Mas enquanto continuarmos comendo frutos da carne, daremos frutos para a carne. E quem é da carne, pende para a carne. Quem é do Espírito, pende para o Espírito, como disse Paulo. Fiquem todos com o Eterno. E eu espero agora, com este celular aqui, poder estar sempre gravando uma mensagem aí que pode abrir o entendimento dos irmãos e levar os irmãos para comer nos pastos verdejantes. Não é nem de mim. Podem parar para pensar e analisar
melhor dizendo, parar para analisar que nenhuma das minhas mensagens eu fico ensinando ninguém a fazer nada, não fico me colocando como dono da verdade. Eu só quero que vocês pensem e que vocês entendam que hoje nós vivemos na graça, temos acesso ao trono do Pai individualmente. Tá? Quero gravar uma mensagem aonde está a Arca da Aliança hoje, para que nós possamos, a cada dia que passa, buscarmos o Pai no nosso espírito, porque esse é meu objetivo e eu creio que fui chamado para isso, e todos nós temos um chamado. E de repente eu hoje posso estar sendo um bispo sobre sua vida, um pastor, sei lá, um diácono, não sei o que estou sendo, qual dom você está colocando para a minha pessoa nesse momento. Mas uma coisa eu sei, não tenho cargo eclesiástico nenhum, o que recebo de graça dou para você sem preço, sem dinheiro, como disse o profeta Isaías que aconteceria, as pessoas comprariam sem dinheiro e sem preço a palavra do Pai, né? Então receba essa palavra no seu coração e busque o Pai no seu espírito, não deixe que homens manipulem o seu entendimento, não deixe, tá bom? Fique com o Eterno e estarei gravando outras mensagens que vão colaborar com essa também. Um forte abraço do seu irmão, e fiquem todos com Deus. Fiquem todos com o Eterno Criador do Universo.